Agora falando dos inversores interativos, que é o dispositivo responsável por receber o arranjo fotovoltaico e entregar a energia elétrica gerada pelo arranjo fotovoltaico à rede pública de distribuição de energia elétrica. O inversor interativo converte a corrente contínua do arranjo fotovoltaico em corrente alternada em sincronia, em sincronismo com a rede pública de distribuição de energia elétrica. Só isso já difere o inversor interativo do inversor autônomo. O inversor autônomo recebe esse nome porque ele gera a onda senoidal que ele entrega para a carga de maneira autônoma. O inversor interativo gera a onda senoidal em interatividade com a rede. Esse dispositivo é programado para entender o funcionamento da rede, é programado para copiar a onda senoidal da rede e injetar a energia, injetar corrente elétrica seguindo o mesmo nível de tensão e a mesma frequência. Os inversores interativos, como recebem, na maioria das vezes, o painel fotovoltaico diretamente, eles não recebem energia de um banco de baterias, como é o caso dos inversores autônomos, eles recebem energia do painel fotovoltaico. Por isso, os inversores interativos possuem o dispositivo rastreador do ponto máximo operacional, possui o seguidor do ponto de máxima potência, possui MPPT. O painel fotovoltaico é conectado diretamente ao inversor interativo e o inversor interativo faz todo o seu trabalho e injeta a corrente elétrica alternada na rede pública de distribuição de energia elétrica. Os inversores interativos, como são dispositivos mais sofisticados, costumam eles terem o registro dos dados operacionais através de dispositivos, na maioria das vezes opcionais, que você instala no inversor. Você consegue verificar quanto que ele está recebendo de energia do painel fotovoltaico, quanto que ele está entregando de energia para a rede, funcionamento, valores acumulados e coisas do tipo. No sistema fotovoltaico isolado autônomo, o dispositivo de gestão de energia não é um inversor interativo. O dispositivo de gestão de energia é o controlador de cargas. É por esse motivo que, quando há possibilidade de monitoramento remoto, ou monitoramento remoto, na maioria das vezes, fica no controlador de cargas. É o controlador de cargas que verifica a quantidade de energia que está sendo recebida do arranjo fotovoltaico e enviada para o banco de baterias. No sistema fotovoltaico conectado à rede, como todo o gerenciamento fica com o inversor interativo, é o inversor interativo que tem a coleta de dados operacionais. Existem dois tipos de inversores interativos, os inversores transformador e os inversores sem transformador. O transformador está no inversor em duas posições estratégicas. Nós temos o transformador que fica no inversor no estágio de inversão. Ele faz parte do sistema de chaveamento, geralmente é uma ponte de transistores que transforma a corrente contínua em corrente alternada, e essa ponte de transistores envia a energia elétrica diretamente para o estágio de saída para a rede ou através de um transformador. Vejam o primeiro exemplo, o exemplo de ponte inversora H. Nós temos dois interruptores, duas chaves atuando ao mesmo tempo, e essas chaves invertem o sentido de fluxo da corrente elétrica. A quantidade de vezes em que essas chaves de estado sólido, esses interruptores de estado sólido, transistores, chaveiam alterando o fluxo da corrente elétrica varia de acordo com o parâmetro da rede. Aqui no Brasil seriam 60 vezes por segundo, 60 Hz. Outros modelos de inversor, em vez de ter esse tipo de sistema de chaveamento, possuem um transformador no meio do caminho. É claro que nós estamos fazendo aqui uma visão simplificada de como funciona o inversor interativo. No fundo é bem mais complexo do que isso, mas só para a gente ter um entendimento. Os inversores que não possuem transformador têm a sua eletrônica de potência em contato direto com a rede pública de distribuição de energia elétrica. Os inversores que possuem transformador no seu estágio de inversão, não há contato direto entre a entrada de corrente contínua e a saída de corrente alternada. Há um acoplamento eletromagnético, há um isolamento galvânico. Em alguns países, como nos Estados Unidos, não é permitido a utilização de inversores sem transformador, dos inversores transformerless. Lá, no estágio de saída, é adicionado um transformador de acoplamento. Os inversores sem transformador geralmente são menores,
Como não tem o transformador, eles apresentam, no estágio de inversão, não tem transformador, eles apresentam rendimentos maiores. Os inversores com transformador têm a vantagem de poderem operar ligado, por exemplo, a duas fases. A gente vê isso com mais detalhes nos cursos de design de sistemas fotovoltaicos, que foca dimensionamento e projeto de sistema fotovoltaico conectado à rede. Mas os inversores que não têm transformador, em nenhum dos estágios, seja no estágio de transformação, seja no estágio de saída, eles não podem ser ligados a duas fases, porque eles vão detectar duas ondas senoidais, vão detectar nas duas fases ao mesmo tempo e não vão saber o que fazer. Quando o inversor pode ser ligado em duas fases, para receber fase neutra, receber 220, geralmente esses inversores têm transformador, seja no estágio de entrada, como por exemplo os inversores com transformador em alta frequência, ou seja no estágio de saída. No estágio de saída, o transformador opera da mesma forma que nos inversores com transformador em baixa frequência. Esse transformador opera em 50 ou 60 Hz. Infelizmente, com a presença do transformador, o inversor interativo terá um rendimento levemente inferior. Isso é transparente para o projetista, para o usuário. Quando você vai dimensionar um sistema fotovoltaico, você vai buscar nas características do inversor a forma de conexão à rede. Neste modelo aqui, por exemplo, nós temos que ele é uma fase e neutro, ou neutro mais proteção. Isso indica que o inversor o inversor não possui transformador. Você tem que tomar cuidado que, apesar de naturalmente o inversor ser monofásico, se ele tiver transformador, ele pode ser ligado em duas fases. É o caso desse inversor do fabricante Fronius. Ele pode ser ligado a uma ou a duas fases devido à presença do transformador. Ele tem transformador tanto no estágio de entrada quanto no estágio de saída, transformador para acoplamento.